Cara, quando eu fui fazer essa primeira viagem, que eu pedi demissão e saí, foi tanta liberdade, assim, a minha sensação, que eu criei e falei assim, ó, a partir de agora o Cris está na estrada. E aí eu criei a O hashtag Cris na Cris na estrada. estrada. E eu sentia, cara, uma grande dificuldade de encontrar conteúdo sobre LinkedIn aqui no Brasil. Eu não tô conseguindo nem me dedicar direito à palestra e nem me dedicar direito à Globo mais. E aí, em 2017, eu pedi demissão da Globo, eu já tinha 10 anos lá. Aí eu falei, entre 10 anos que eu já conheço de algo e algo que é totalmente novo, meu amigo, eu falei, vou testar isso aqui. Você sabe que na época, a minha mãe, ela chegou assim, eu tava conversando com ela, né, a dona Nair, falei assim, mãe, você não acredita? Mandaram uma mensagem aqui pedindo pra dar uma palestra nos Estados Unidos. O que você acha? Ela, eu acho que é golpe. Minha mãe não acredita em internet, cara, ela não gosta de internet, Brunão. Era uma vez. Seja bem-vindo a mais um episódio do Era Uma Vez Podcast, onde nós te contamos as últimas fofocas corporativas do mercado. E hoje temos conosco um convidado muito especial. Lembrando sempre que este podcast é um oferecimento da Era, a empresa que melhora a experiência do seu cliente, melhorando primeiro a experiência do seu colaborador. E hoje temos aqui nesta mesa ele, que é o dono do LinkedIn no Brasil. Ele que manja de cada detalhe desta rede social azulzinha que não tem passarinho. Grande Cristiano Santos, seja muito bem-vindo ao Era Uma Vez Podcast. Grande Brunão, que honra, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade aí, cara. Que especial estar aqui contigo, né? A gente já teve aí a oportunidade de estar em palcos juntos e agora aqui sendo entrevistado por essa celebridade aí do mercado, rapaz. Ele é muito generoso. Mas é verdade. Já dividimos o palco, agora esta mesa e vai sair muito papo interessante. E para começar, você sabe que eu falo de experiência do cliente. Perfeito. E você já passou por alguns palcos que eu já passei também. E a gente, como palestrante, a gente passa por alguns percalços no caminho. Às vezes os eventos pensam na experiência do cliente do evento e esquece da experiência de quem? Do palestrante. A gente vai para aquele hotel 2 estrelas. Aquele hotel menos 3 estrelas e meia. Aquele que não limpam nem o chão direito. E a gente se lasca sem uma experiência adequada. Mas aqui neste podcast, você viu, teve suquinho de laranja, tem um salgadinho, tem um docinho. Tratamento VIP, né? Tratamento VIP para quem merece e para quem é VIP. E como a gente quer causar uma experiência, causar esta experiência passa pela surpresa. Então, para você, Cristiano Santos. Como assim? Que rufem os tambores. Ah, Aqui não! o mini Rapaz! Cristiano Santos. Eu não acredito, cara. E você ainda colocou com o terninho, rapaz, mano. Demais, olha isso aqui, gente. Pô, Brunão. Cara, É um essa foi a presente surpresa de mesmo, toda hein? a produção do podcast. Cara do céu, mano. Muito legal, né? Muito incrível. Pode deixar ele aqui agora junto com a gente na entrevista? Exato, pode deixar. Rapaz, E aí a gente não, quer ver ele olha na só. sua estante, hein? Cara, mas com certeza, vai ver muito nas minhas redes sociais isso aqui, ó, cara. Olha que especial, obrigado, viu, cara? É um prazer. Você vê que Meu. é aquele presente grego, tá ligado? Porque vai estar lá nas suas redes sociais, aí vai estar lá a caixinha. Ah, de onde foi que veio? Eu vou ver o podcast, entendeu? Isso é rede social, É né? claro. É lógico, Isso uma é arrobinha. estratégia. Não custa nada um arroba, né? Marca o arroba aí. Vamos, show. Obrigado, viu, cara? Estratégia do grego, estratégia. Grande Capitão Nascimento. Cris, então, já que eu falei que você é o dono do LinkedIn Brasil, e a gente sabe que você trabalha com o LinkedIn, hoje você dá treinamentos em várias empresas, em vários eventos, falando sobre LinkedIn, ensinando as pessoas a usar o LinkedIn. É o LinkedIn de A a Z. Por que você decidiu trabalhar com LinkedIn? Qual que é o diferencial dessa rede social e por que ela é tão importante? A gente começa com ela, depois a gente fala do resto. Brunão, interessante a gente pensar, cara, que é o seguinte. Vamos separar um pouquinho rede social de entretenimento e vamos falar um pouquinho sobre essa questão de investimento, que a gente separaria o LinkedIn ali. Eu invisto meu tempo muitas vezes no LinkedIn para conseguir uma oportunidade de emprego, ou para fechar negócio, ou para conhecer algum cliente em potencial, algum fornecedor. Então, quando eu comecei a perceber que nas redes de entretenimento nós temos muitos especialistas, nós temos assim um mercado dedicado a dar dicas de como você deve se posicionar no TikTok, como você deve se posicionar no Instagram, o que você pode fazer no Facebook, como criar anúncio nessas redes.
E nessa época eu trabalhava na Editora Globo, em 2014 mais ou menos, cuidando da parte de redes sociais lá, justamente das marcas da editora. E cara, a gente já estava com o desafio de ir além dessas redes sociais de entretenimento, onde a gente já compartilhava as nossas notícias. E aí a gente foi fazer o quê? Pesquisar um pouco mais sobre LinkedIn. E eu sentia, cara, uma grande dificuldade de encontrar conteúdo sobre LinkedIn aqui no Brasil. Eu ia procurar alguma coisa sobre os grupos, principalmente de mídias sociais, falavam mais das outras redes. Aí eu criei um grupo, cara. Eu falei, já que não tem nenhum grupo sobre o assunto, eu vou criar um grupo no Facebook chamado LinkedIn Brasil de A a Z. Era uma brincadeira para justamente assim falar, vamos aprender o passo a passo do LinkedIn? Só que de verdade, Bruno, a minha ideia era criar esse grupo, reunir alguns profissionais para nós trocarmos informação sobre isso. Só que o que aconteceu? Eu ia lá, postava alguma coisa ou outra para poder motivar e até assim movimentar o grupo, mas a galera consumia esse conteúdo e às vezes ao invés de eles postarem novos conteúdos, eles mandavam uma pergunta, e aí isso me forçava naturalmente a ir pesquisar sobre aquilo, que eu não gostava de deixar as pessoas sem resposta lá no grupo. Pô, você não criou um grupo? Você tem que criar relação, experiência, né? A experiência com as pessoas. Eu respondia todos os comentários. Então, nessa de buscar uma resposta para as dúvidas das pessoas dentro do grupo, começou uma galera a acompanhar isso e mandar mensagem inbox para mim falando assim: Oi, Cris, vejo que você entende bastante de LinkedIn, que legal. Vai ter um evento na minha cidade aqui, a primeira acho que foi até Curitiba. Vai ter um evento em Curitiba e a gente queria muito falar sobre essa rede, porque aqui no Brasil a gente não ouve muito falar do LinkedIn como as outras. Você toparia vir aqui dar uma palestra? Eu falei, nossa, cara, de repente, na brincadeira, fui parar em Curitiba, fiz a palestra e postei no LinkedIn que eu tava lá. E aí, meu amigo, começou. Desse post, outras pessoas viram, aí um rapaz me chamou. Você viria para Uberlândia? Aí eu fui para Uberlândia. Aí fiz o post em Uberlândia, daqui a pouco começou a vir outros convites para outras cidades. E cara, do que era para ser um grupo apenas para a gente poder trocar informações, eu realmente comecei ali a alimentar de novidades sobre o LinkedIn. Tanto é que a gente chamou a atenção do próprio escritório do LinkedIn aqui no Brasil. O que aconteceu? O escritório começou a abrir as portas desde 2015 para a gente e de tempos em tempos, a gente levava 80 pessoas do grupo LinkedIn de A a Z para conhecer o escritório do LinkedIn. Então a gente começou assim a fazer visitas lá no escritório e ainda ter palestras com funcionários do LinkedIn. Então eram uns grupos de fãs do LinkedIn de A a Z, entendeu? Então dessa brincadeira virou aí a profissão, cara. A brincadeira virou um negócio que hoje, você, assim como eu, o ganha-pão é palestra. Exatamente, exatamente. Eu abri uma empresa, na verdade, desde 2014, quando eu ainda trabalhava na Editora Globo, eu abri uma empresa de treinamentos corporativos. Então, nesse meio tempo, eu trabalhei ali junto com a Globo, administrando palestrar de fim de semana. Durante a semana, dava aula em algumas escolas, inclusive a gente se conheceu em uma delas, né, lá em São Paulo. E nisso, eu comecei a perceber que 3 anos fazendo isso, as duas coisas juntas, eu falei, cara, eu não tô conseguindo nem me dedicar direito a palestra e nem me dedicar direito à Globo mais. E aí em 2017 eu pedi demissão da Globo, eu já tinha 10 anos lá. Aí eu falei, entre 10 anos que eu já conheço de algo e algo que é totalmente novo, meu amigo, eu falei, eu vou testar isso aqui. E aí eu foquei mesmo nessa empresa de treinamentos corporativos e hoje realmente eu vivo dela de treinamentos, não só de LinkedIn, mas de redes sociais, né? Como um todo, marketing digital, posicionamento, carreira. O desafio chama mais atenção para sair da zona de conforto da CLT e falar, deixa eu testar o que tá acontecendo aqui, né? Rapaz, exatamente. E o medo, principalmente. Eu acho Dói, né? Cara, dói. Eu desde os 14 anos, na época que eu comecei a trabalhar, com 14 anos eu já podia ter registro em carteira, digamos. Então, CLT desde os 14 anos. Você ali aos 33 anos olhando ali, falando, poxa, de repente eu vou largar a mão de um cargo de coordenação numa grande empresa, eu sou jornalista por formação, então, poxa, como jornalista eu tava trabalhando ali na Globo, né, cara? Globo? Aí eu falei, de repente pedi demissão, né? Só que o que aconteceu? É bem isso, Bruno. Chega uma hora que parece que tem o chamado da vida, que você fala, cara, eu pedi demissão, eles reverteram a minha demissão, eu fiquei mais 7 meses, é uma história que quase ninguém sabe, mas eu fiquei mais 7 meses na Globo, com a intenção de, não, acho que talvez eu tô viajando, não tem nada a ver. Eu enlouqueci, eu vou que doideira, ficar. né? Aí chegou uma hora que eu não aguentei, pedi demissão de novo. Daí, nessa vez, quando eu fiz o post falando que eu tava saindo da Globo, tu não tem noção a quantidade de mensagens inbox de pessoas falando assim: você é louco? Você é louco? É muito louco como as pessoas, assim, às vezes projetam, às vezes, em nós, alguns medos que elas próprias têm, né? E aí eu fiquei chocado na hora. Eu falei, cara, será que realmente eu fiz uma cagada? Será que. Desculpa até a palavra, mas é bem isso, né? Falei, cara,
será que de repente eu fiz algo errado? E quando eu fui ver, as coisas foram começando a acontecer. Não foi de imediato, né? O sucesso, principalmente quando a gente quer construir uma empresa, eu acho que ele realmente é muito no dia a dia. E eu tive que dar uma voltada para trás, principalmente financeira, para começar depois ter resultado de novo, entendeu? Eu vou. É claro que. E você tá aqui pra falar de LinkedIn, mas você falou disso. Eu preciso colocar esse ponto aqui, porque há um pouco de loucura em quem decide empreender no Brasil de alguma forma. E acho que há ainda mais talvez um quesinho adicional de loucura em quem se aventura nesse mercado da educação, se eu posso colocar assim, e no mercado de palestras, porque ele é muito desacreditado. No meu caso, assim, sempre foi um sonho virar palestrante, e eu ouvia de ex-colegas de trabalho, de pessoas da família: Bruno, não vai dar certo. E eles tinham 90% de chance de acertar, porque realmente é muito difícil dar certo. Eu peguei um dado esses dias com o pessoal da Apollo, e são 200 mil palestrantes no Brasil. Quantos conseguem de fato viver de palestra? Eu não tenho esse dado, mas se chegar a 10 mil, eu acho muito. E a maioria fica ali naquele preço inicial até 3, 4, 5 mil, que já é excelente para uma palestra, né, num país como o Brasil. Então você conseguir passar disso, e para mim, e aí eu quero saber para você também, para mim o marco foi quando o Sebrae começou a me olhar, e aí eu consegui atender 2 Sebrais, Mato Grosso do Sul e Bahia. E a minha irmã, que é uma pessoa do mercado, em um dos natais passados, ela me deu um abraço e no meu ouvido ela falou assim: você é teimoso. Eu não acreditava que ia dar certo. E deu. Parabéns. Olha. Nessa hora, sabe quando você trava assim? Você fala assim: eu não cheguei perto de onde eu quero chegar, mas você fala: caramba, aconteceu. Alguma coisa aconteceu aqui. Quando foi pra você, Cris, você falou: tava com medo de que tinha feito uma cagada ao sair da Globo. Exato. Quando foi que você viu que não era uma cagada? Muito bom, Brunão. 2018 para 2019. Então eu saio da Globo em 2017 e aí eu fiquei mais com algumas aulas em escolas de marketing digital e aí eu ganhava 10% do salário da Editora Globo, pra você ter uma ideia, com essas aulas. E aí eu fui tentando me redesenhar, tentando me reorganizar financeiramente, mas cara, eu também, assim como você, cara, eu sou muito agitado nessa questão de enquanto eu não ver que não deu certo, eu vou tentar, mesmo com esse medo, porque assim, nós temos cada um a sua própria verdade. Então, mesmo que alguém também fale assim, ó, olha, não é pra você, tá, eu preciso ver primeiro. Eu preciso ver se não é pra mim, porque a minha experiência pode ser diferente da sua. Então, o que aconteceu? Eu fui teimoso ali em 2018 e tentando, e as palestras vindo, só que sempre no mercado de palestras é uma coisa importante, até pra quem tá começando, né? Já tô aí 11 anos rodando com palestras. Muitas palestras gratuitas, principalmente quando a gente tá começando, e na verdade. Não tem como fugir. Não. Eu vou começar cobrando 1.000, cobrando 500. Não vai. Você vai fazer de graça. Vai fazer de graça, e se você consegue uma paga, vai vir um pacote de graça Em ali, seguida. em seguida, por quê? A gente tá construindo o nosso nome, principalmente. O público não nos conhece, os contratantes não nos conhecem. E aí, até então, eu tava muito naquela questão de trabalhar sempre com palestras gratuitas. E aí, 2018, já fortalecendo um pouco mais a minha marca pessoal, postando nas redes sociais conteúdos. Eu postava principalmente sobre essas dicas de marketing digital, rede social, os eventos que eu tava indo. Veio um e-mail de uma empresa falando assim: oi, Cristiano, gostaríamos de contratar uma palestra sua. Qual que é o seu cachê? Aí eu falei: rapaz, Isso que é importante. eu acho que aqui mudou alguma coisa, cara. Eu acho que começou a mudar alguma coisa ali. E nisso, naquele ano mesmo de 2018, eu comecei a ter os meus primeiros orçamentos. E em 2019 foi a primeira vez que alguém entrou no meu perfil do LinkedIn, olhou e me mandou uma inbox fazendo um convite para minha primeira palestra internacional. Em 2019, minha chavinha virou aí. Quando eu falei, pô, quando uma empresária brasileira que mora nos Estados Unidos entrou no meu perfil, mandou uma inbox e falou: Cris, você topa vir dar uma palestra em Nova York? Come here. Você sabe que na época... Ficou bom isso aí, cara. Você sabe que na época a minha mãe, ela chegou assim, eu tava conversando com ela, né, a dona Nair, falei assim: mãe,
Você não acredita. Mandaram uma mensagem aqui pedindo pra dar uma palestra nos Estados Unidos. O que, que você acha? Ela, eu acho que é golpe. Minha mãe não acredita em internet, cara. Ela não gosta de internet, Brunão. Cara, e graças a Deus não era golpe nenhum. Eu falo que a Simone Salgado foi, assim, uma grande parceira na minha carreira. A Simone Salgado foi essa empresária brasileira que mora nos Estados Unidos. E, cara, ela abriu as portas do mercado internacional pra mim. Então, quando você me fala, Cris, onde foi essa viradinha de chave de que foi uma boa decisão? Foi quando eu particularmente comecei a ver, pegando... Eu nunca tinha ido para os Estados Unidos, cara. Então foi a primeira vez assim. E quando eu saí da Globo, é legal lembrar uma coisa, que eu saí da Editora Globo num dia 7 de março de 2017 e eu comprei uma passagem aérea pra Europa, cara. 4 dias depois, só para poder ir lá e conhecer alguns profissionais que eu conhecia e seguia pelas redes sociais. Um deles é o Pedro Caramês, um grande especialista em LinkedIn lá de Portugal. Falei, eu quero ir lá visitar essas pessoas que até então eu não podia, porque eu tava na CLT, tinha horário e tal. Cara, quando eu fui fazer essa primeira viagem, que eu pedi demissão e saí, foi tanta liberdade, assim, a minha sensação, que eu criei e falei assim, ó, a partir de agora o Cris está na estrada. E aí eu criei a hashtag Cris na Estrada. E isso virou um bordão que as pessoas começaram a brincar. E aí, Cris na Estrada, qual que é seu próximo destino? Então, ali em 2019, eu falei, cara, eu realmente tô na estrada, sabe? O Cris saiu da CLT, né, teve uma queda de renda, aí ele pensou, qual é a coisa mais sensata que eu posso fazer agora? Comprar uma passagem pra Europa. Eu concordo com você. Eu sou desses, entendeu? Aproveitar um pouquinho dos direitos ali, né? Pelo menos. Os 40% do FGTS. A gente perde, né? Ah, você demitiu, rapaz. Eu pedi demissão. Na verdade, era só as férias vencidas, Você aquele tinha que ter feito 13º. quiet quitting. Não, mas eu vou te falar. Naquela época, eu vou te falar, cara. Sabe quanto é que tava uma passagem aérea pra Europa? Só que era assim, com conexão no México, depois passava pela Espanha pra chegar em Portugal. Foram 38 horas de voo. E o final de jegue pra chegar. Só que adivinha, R$ 1.700 e de volta. Então, valia a pena. Ok, R$ 1.700, ok, você fala, pô, tentar, né? Vamos tentar. Mas se você falar com um guru de milhas aéreas, ele vai falar que tá muito caro, eu consigo por $200 e um beijo na minha avó. Acontece. Cris, é legal ver a história e a sua mãe comentando que é golpe. E Dona Nair, importante trazer aqui, que Dona Nair é uma personagem icônica das suas palestras. Eu falo pra minha mãe, sabia? Mãe, minha mãe nunca assistiu minha palestra. Ela vai assistir a primeira vez depois de amanhã, lá em Santos. E ela já assistiu da minha irmã, porque minha irmã é do mercado, minha irmã é famosinha. Da minha irmã ela assistiu. A minha, não. Vai assistir a primeira vez agora. Depois de amanhã. Tá nervoso? Um pouco. Aí eu falei assim, sabia, mãe? Tem palestrante tipo o Cris, que ele fala da mãe dele, tem foto da mãe dele, tem até a mãe dele dando tchauzinho em alguns slides. E você não quer aparecer nem pra assistir minha palestra. Você falou isso pra ela? Eu juro que eu assisti. Eu tenho um projeto que é, no Dia das Mães, eu vou entrevistar minha mãe aqui. E eu vou falar pra você da Dona Nair, porque a Dona Nair é o exemplo de mãe de palestrante. E aí você falou de golpe, e a vez que a Embaixada Americana no Brasil me chamou pra um evento de experiência do cliente, mas assim, eu cheguei na beira de ser mal educado com a pessoa que me convidou. Tava lá, de boa. Aí vem um e-mail de uma pessoa que eu nunca vi na vida, com um LinkedIn muito certinho e um LinkedIn muito bem pensado, mas bem pensado até demais. E essa pessoa me convidando para um jantar na casa do cônsul americano no Brasil para falar de experiência do cliente, que eu, como head de experiências do Hop Hari, deveria ir. Ai, que engraçado. Qual que é o negócio, né? Vão roubar meu rim. E você aí, já duvidou na hora, né? Na hora. Não é possível, né? Aí chamou no WhatsApp, aí tinha foto e tal. Eu falei, mas essa foto tá estranha. A foto tava muito bonita, na verdade. E aí eu fui conversando, aí a pessoa, tá bom, então eu falei que topava. O senhor topa, o senhor tem alguma restrição alimentar? O senhor vem de Uber ou de carro próprio? O senhor vai usar o nosso estacionamento? O senhor tem visto americano? Eu falei, eu vou ter que passar pela imigração para entrar na casa do cônsul. No Brasil. Não teve nada disso, mas muitas perguntas eu falei, cara, tem uma chance disso ser real. Aí eu fui, comprei um terno novo na Renner em 10 vezes. E aí eu fui de Uber, porque eu falei assim, eu vou falar com o Uber, que se for golpe, ele me espera. Entendeu? E aí eu volto. Você falou mesmo? Eu falei. Não, é bem você mesmo, cara. Aí eu parei na frente da casa do cônsul. Na frente, não tinha nada do tipo, aqui é a casa do cônsul, mas tinha um segurança armado, com a mão na
na cintura assim. Eu falei, bom, ou ele é o segurança do cônsul, ou o sequestro vai ser agora. E aí, tava lá com o nome na porta, entrei, aí eu, né, sentei à mesa e tinha lá, Bruno Gonçalves, Hopi Hari. Eu falei, nossa, que coisa bonita de se ver. E Forte. não era golpe, E não entendeu? era golpe. Não era golpe, era... Ou seja, você passou uma situação também. É, Bom, pra ser sincero, a gente tá acostumado com esse a tipo ver de coisa. ainda mais no Exatamente. mensagem privada em rede social no Brasil. Pô, Você cara, me respeita. E ainda bem que nem Dona Nair, nem eu estávamos certos. Não era golpe. não Tudo foi. tudo Tivemos deu nosso certo. relacionamento com o governo americano de boa. Exatamente. Tudo tranquilo. Tudo certo. Trump. É nóis. Deixa eu entrar. E, Cris, legal. Então, a gente já foi de Dona Nair, já deu uma pincelada no LinkedIn. E agora, falando... um ponto importante. O Cris falou que a gente se conheceu na Com School. Cris foi meu professor de redes sociais. Então, se você entrar na minha rede social agora e estiver feia, reclama com ele. Brincadeira. Cris, qual que é a importância do LinkedIn frente a outras redes sociais? Porque você vê, como você disse, o tempo inteiro se falando de, olha, você tem que ter uma presença digital no Instagram, talvez uma presença digital no TikTok, e isso sempre beira o empreendedor. E a maioria dos brasileiros não está empreendendo. Aliás, né, tem a informalidade, mas a galera que tá na CLT, eles usam o Instagram para se divertir. E o LinkedIn, o CLT tem que ter LinkedIn ou o LinkedIn é só para procurar emprego? Cara, interessantíssimo. Até vou voltar naquela frase que eu estava falando, por exemplo, sobre o entretenimento versus investimento, que é interessante. Pensa, eu tô empregado, eu trabalho então numa empresa, eu tô garantido e tudo mais, só que como todo mundo fala, né? A gente não sabe como vai ser amanhã. E o que acontece? As pessoas geralmente têm o costume de entrar no LinkedIn apenas quando estão procurando emprego. E aí eu acho que esse é um dos principais erros, Bruno. Por quê? Porque você está com uma rede de networking desativada. Muitas vezes você já não interage com ninguém que você conhece no mercado, você não fala com ninguém há muito tempo, e aí você volta no LinkedIn do nada e já começa a mandar mensagens e disparar currículos e disparar pedidos quando você está com uma rede não muito aquecida. Aqui no marketing a gente já não fala que a gente tem que aquecer os leads. A gente tem que aquecer a nossa rede de networking também, nossos contatos profissionais. Então o que acontece? O LinkedIn é um local para você se posicionar como profissional independente do seu momento. Então, se eu estou trabalhando no momento, eu estou numa empresa e mesmo que eu não esteja procurando algo, é importante eu estar me posicionando no LinkedIn até para reforçar o quê? A minha autoridade no assunto que eu domino. Então tem muitos profissionais, por exemplo, que viram embaixadores das próprias marcas onde eles trabalham. Existem programas de embaixadores em grandes empresas. Um dos clientes que eu atendo, que é o Itaú, desde 2019, cara, nós fazemos treinamentos periódicos lá no Itaú para novos funcionários, para times também que já estão lá há um tempo, ou para os estagiários que estão entrando agora, porque o Itaú tem muito essa preocupação. Se você digitar hoje embaixador Itaú no LinkedIn, tu vai encontrar um monte de profissionais que eles treinam para ser pessoas que, de uma certa forma, assim, divulgam as coisas que estão acontecendo no banco e tudo num tom de sugestão. A pessoa se sente à vontade em compartilhar aquilo que ela quer. Então hoje você pode ter o LinkedIn para você poder saber também como é que tá o mercado, você não se desconectar totalmente das vagas, das oportunidades, ficar em contato com as pessoas da sua rede, mas também para aprender, Bruno. Se você seguir pessoas bacanas no LinkedIn, páginas interessantes, cara, você pode ter muito conteúdo na sua timeline que te inspira, que te faz crescer, que te faz ter ideia. Uma das dicas que eu dou na palestra é: siga as principais empresas que você gostaria de trabalhar, mas também os concorrentes. Por quê? Às vezes também olhando os concorrentes eu posso ter ideias do que eu posso fazer além ou do que eu não estou fazendo. Então o LinkedIn, digamos assim, que enquanto nas outras redes a gente tem, como você falou, o meu perfil, foto e no máximo uma bio pequenininha no Instagram, no TikTok, no LinkedIn a gente tem uma exposição ali do currículo da pessoa. Então a gente também tem uma chance de encontrar pessoas interessantes do nosso mercado com uma busca muito mais fácil. Porque nas outras, para você achar alguém no Facebook, dependendo da sua área, se ela nunca preencheu esse campo, você não vai achar. No LinkedIn você encontra. Cara, É isso. eu sempre faço essa provocação e eu falo que não tem nada a ver com a minha palestra. Mas quando eu mostro o meu Instagram, eu mostro embaixo o meu LinkedIn e eu faço a pergunta: quem aqui tem LinkedIn? Uma galera considerável já não levanta a mão. Quem levanta a mão, eu falo, deixa a mão levantada. Aí eu pergunto, quem tem o LinkedIn atualizado? Aí baixa a mão mais uma parte, só
poucas pessoas mantêm a mão levantada. E aí, talvez, para quem está assistindo aqui, a gente fala bastante de experiência do cliente, então eu tenho muitos profissionais de experiência do cliente no LinkedIn, de diversas empresas. E aí, talvez ele pergunte, tá bom, Cris, mas eu tenho o LinkedIn e eu quero ficar ativo no LinkedIn, eu quero permanecer ativo no LinkedIn. Como eu faço isso? Eu vou ter que virar blogueirinho? Vou ter que criar post todo dia? Eu não tenho tempo para isso. O que você diz para essa pessoa? Vamos lá, vou dar dica para quem tá em casa então agora, hein? Essa aqui é para anotar mesmo. Vou entrar no LinkedIn a partir de agora, sou um profissional de experiência do cliente. Primeira coisa, uma boa foto e uma boa capa. Aquela capa atrás da foto representa muito que você está atualizado. E outra coisa, aquela capa pode representar a sua área de trabalho ou mesmo você atuando. Primeira coisa. Além disso, o título abaixo do seu nome. Pô, Cris, eu tô precisando procurar emprego na área de experiência do cliente aqui no Brasil. Você às vezes nem preencheu no seu título abaixo do nome, que é tipo um slogan sobre você, que cabem até 220 caracteres, a pessoa nem colocou, por exemplo, experiência do cliente como termo. Ou seja, você pode até desaparecer das buscas de recrutadores. E outra coisa, você pode, na verdade, não encontrar outros profissionais da área porque você desaparece dos resultados de busca. Então é importante que naquele título eu traga as palavras-chave daquilo que eu domino. Não só o meu cargo atual. Aí tem o sobre, que é um campo onde você pode escrever até 2.600 caracteres em primeira pessoa e contar uma história sobre você. Aí você preenche as experiências, você preenche suas conquistas, suas habilidades, pede recomendação. Aí vem aquela questão: tenho que ser um blogueirinho? Tenho que produzir conteúdo o tempo todo? É um engano isso, porque na verdade, nem sempre a gente está assim com uma criatividade gigantesca para produzir conteúdo toda hora. Mas a interação no LinkedIn não é apenas em você postar algo, mas quando você curte, comenta, participa de algum debate em uma página corporativa, de uma empresa, de algum profissional, isso também é um tipo de interação no LinkedIn. Por quê? O algoritmo do LinkedIn, quando você curte ou comenta algo, ele mostra esse conteúdo que você comentou ou curtiu para os seus seguidores como se você tivesse postado. Então, dá para estar ativo no LinkedIn, Bruno, mesmo sem eu estar só postando. E outra coisa, na busca do LinkedIn, se você colocar um termo experiência do cliente e nos filtros você colocar por publicações, você não vai ficar vendo profissionais da área, você vai ver posts que as pessoas estão fazendo no LinkedIn sobre experiência do cliente. Então isso pode ser uma dica também para quem quer produzir conteúdo e às vezes não sabe por onde começar. Deixa eu dar uma olhada no que as pessoas estão postando sobre experiência do cliente no LinkedIn. Mas é um pouquinho por dia. Quando a gente vê, a gente já se acostumou com uma rede como a gente se acostuma com todas as outras. Cara, que aula. Pô, Senhoras e senhores, então, por hoje é só. É isso mesmo. Cris, cara, isso deixa uma clareza muito maior e acho que tira um peso das costas do profissional. Eu tenho um grande amigo, se chama Gustavo. Gustavo, se você não estiver assistindo, só lamento. E ele trabalha na Natura. E, cara, um profissional, assim, de excelência. Um cara muito bom, muito inteligente, sabe o que faz. E eu falo, cara, você tem que estar no LinkedIn, você tem que fazer alguma coisa. E ele sempre fala isso. Cara, vou postar o quê? Meu trabalho não é interessante. O que eu já discordo, porque por mais que ele trabalha com logística. Ah, não, logística é chato. É chato pra você que faz isso todos os dias. Mas com certeza tem gente que quer entender sobre isso. Mas tá bom, não precisa fazer o post sobre logística. Se você curtir, se você comentar, se você falar e der opinião no post do outro, já conta como uma interação no LinkedIn. conta porque vai aparecer para os seus seguidores e tem uma coisa interessante, Bruno, experiência real de ex-aluno meu. Eu fiz uma vez um treinamento no Sebrae Minas e aí a gente fez um workshop para as pessoas poderem preencher o LinkedIn campo a campo. E aí você pensa assim, pô, mas eu já tô bem empregado aqui, eu não tô afim de sair da empresa, eu tô legal, mas eu quero preencher bem bonitão o meu perfil. E aí alguns profissionais lá começaram a postar, às vezes, até alguns eventos que a área deles se realizava, ou um bastidor de algum número que a equipe atingiu. Inclusive, eu vejo galera de logística. Tem uma prima minha que trabalha nessa área de logística, ela se chama Bruna Cândido. Ela é de experiência do cliente e tudo mais. E ela posta, às vezes, assim, o ambiente ali, como é que tá, assim, como é feito o trabalho para que o cliente tenha uma boa experiência. Olha como é que às vezes a gente consegue tirar ali do próprio ambiente ou algum tipo de conteúdo para mostrar pra galera. Mas o que que acontece? Essas pessoas começaram a postar
postar não, na verdade preencher o perfil completamente e trazer às vezes um leve bastidor de alguma coisa ou trazer alguma dica daquela área que ela trabalhava. Ah, eu sou de finanças, vi uma matéria sobre finanças interessante, trouxe aqui um pouco da minha opinião. Adivinha? 3 meses depois, eu fui presencialmente em Minas Gerais fazer um evento e essa pessoa estava lá. Esse rapaz chegou para vir conversar comigo e ele falou assim: Cris, cara, eu só tenho a agradecer porque você não imagina o quanto você abriu meus olhos para o LinkedIn. Por quê? A gente fez aquilo lá com você lá em novembro, preenchemos, no workshop eu entendi. Tinha muita coisa que eu faço aqui, inclusive, na empresa, e eu nunca preenchi no meu LinkedIn. Eu mesmo falei, nossa, cara, quanta coisa que eu já aprendi e não valorizava, né? Adivinha? Comecei a fazer um post ou outro, uma outra chefe de outro setor viu meu perfil, conversou com a minha gestão e falou assim, cara, essa experiência que ele tem aí é justamente alguém que a gente está precisando aqui na nossa área. Negociou e adivinha? Foi promovido. Foi promovido, a chefe atual liberou e ele foi trabalhar na outra área porque a outra pessoa que viu o perfil dele no LinkedIn gostou das coisas que ele fazia ali, do que ele preenchia. Ou seja, a gente tá falando também da própria movimentação interna, cara, que você pode ter na empresa ao preencher um LinkedIn. Esquece um pouco só a parte de postagem, esquece um pouco a timeline. Eu tô falando de conteúdo no seu perfil. Tô falando das palavras-chave que você pode colocar em competências, cara. Então, assim, se a gente puder falar pro seu amigo Gustavo, é Gustavo, né? Gustavo, de verdade, Gustavo. Gustavo e todo mundo que tá assistindo a gente. Usem o LinkedIn além da postagem. Aprenda conteúdos ali também. Traz um pouco do seu conhecimento, mas o que eu falaria que, assim, uma grande parte dos brasileiros não fazem. Manter o perfil bem preenchido com todas as suas habilidades. É o passo número 1 para poder se relacionar no LinkedIn. Principalmente. Pensa uma coisa, Bruno. Se eu vou lá, te adiciono hoje, primeira coisa que muitas vezes você faz antes de aceitar o meu convite é olhar quem eu sou. Aí você abre meu perfil, tá tudo vazio. Às vezes nem tem foto. Ou então tem uma foto desatualizada. Uma foto, às vezes, assim, que a gente fala, pô, isso aqui não é uma foto de perfil profissional. Ou não tem detalhe nenhum. O que você chega a pensar? Deve ser spam. É golpe. É golpe. É golpe. Dona Nair diria, é golpe. É golpe. Então o que acontece, cara? Nós temos que construir a nossa marca ali dentro. Nós temos que mostrar quem nós somos, cara. Um exercício que eu falo muito nos meus workshops e palestras, que muita gente não faz, é ter recomendações por escrito no LinkedIn, aquela parte de depoimentos. Cara, seja palestrante, seja quem trabalha CLT, seja empreendedor, quantas pessoas que nós não atendemos na vida e que gostam do nosso trabalho e que muitas vezes passa despercebido, mas ela nunca deixou um depoimento por escrito para você lá no LinkedIn. Então, eu falo para as pessoas, peçam recomendações. Existe um botão lá no LinkedIn que você pode pedir a recomendação para alguém. Brunão, você mandou para mim esses dias, eu conheci seu trabalho, você mandou para mim, o que aconteceu? Quando o Bruno mandou para mim, Cris, você que já viu minha palestra, ó, vamos falar um exemplo nosso aqui, você que já viu a minha palestra e acompanhou, se você puder deixar um depoimento para mim, o que eu fiz? Te deixei o depoimento, mas por que principalmente, Bruno? Gosto demais do seu trabalho, mas no dia a dia, às vezes, eu não lembraria ou não saberia onde que eu clico para te recomendar. Quando tu pediu, já veio um link para mim na inbox. Só Eu só escrever. cliquei no link, abri uma caixinha, eu escrevi e devolvi. Então, quando você pede, Bruno, aumentam as suas chances de receber porque você facilita o trabalho de quem vai escrever o depoimento para você. Você sabe que eu sou o chato do depoimento, né? Porque quando eu atendo o cliente, e aí eu sempre coloco um QR Code de NPS, inclusive eu falo pro cliente, se a plateia não gostar da palestra, eu devolvo 100% do dinheiro. Nunca ninguém nem perguntou como é que faz para devolver. Ótimo. Ou seja, Tô atendendo pelo menos a contento. Mas aí acaba o evento e eu falo, ó, eu vou ser chato só mais um pouquinho. Eu vou pedir para você o depoimento. E aí, às vezes, eu peço para contratante, quem fechou o contrato, para quem tá do lado, pro CEO da empresa, porque pelo menos eu garanto que alguém vai responder. perfeito. O que eu tenho, se eu for olhar lá nas minhas mensagens, o que eu tenho de pedido de depoimento, de recomendação que não me responderam, tá cheio. Mas em contrapartida, se você olhar nos meus depoimentos, tem um monte de gente que fez. Então é aquela questão de conversão. Quanto eu consegui converter de fato em depoimentos reais que não podem ser falsificados. Exatamente. Você não edita, a pessoa que escreve. E tu falou uma coisa que é interessantíssima, Bruno.
todos nós, quando estamos ali no LinkedIn, a gente vai pedir recomendação e tem muita gente que vai fazer e outras que vão falar assim, depois eu faço. E ela esquece, ou às vezes ela nem abriu o LinkedIn ainda. Então, realmente, a gente tem que pedir um número X para conseguir algumas de volta. Exatamente. Então, a gente não tem que ter esse medo de, mas se eu pedir, a pessoa não quis me mandar, meu Deus, me ignorou. Não é. Não, Cada um tá num esquece. tempo digital. E, cara, tu falando aquela questão de que você pede pro contratante, ou pede pra pessoa que trabalhou junto, ou quem fez o contrato. Cara, você me lembrou um dado importante do LinkedIn. O LinkedIn uma vez divulgou uma pesquisa falando sobre essa questão de relacionamento B2B. Então, quando a gente fala de empresa para empresa, eles falam que, geralmente, 7 pessoas estão envolvidas num processo de compra B2B. Então, olha que louco. Eu, como empresa, vou vender para sua empresa. Cara, não é só eu, Cristiano, falando com o Bruno. Tem um monte de gente envolvida na minha empresa e um monte de gente na sua. Você entende como é que o nosso relacionamento não pode se basear só no comprador e vendedor? Então, quando você também está pedindo os depoimentos para essas pessoas que fazem parte da cadeia, você realmente está fazendo um bom trabalho de social selling, porque são essas que vão ajudar a tomar decisão também. Então, quando a gente conecta no LinkedIn, não fica preocupado em conectar só o CEO. Não fica preocupado em conectar só o gerente da área. Nós temos que estar bem relacionados com cada um que faz parte daquele processo. E o LinkedIn, meu irmão, é uma rede onde você pode achar todos eles à distância de uma busca, cara. Um termo, você pode achar essas pessoas. Você vai falando e vai pulando dúvida aqui e eu vou tentando trazer. Vamos guardar esse social selling, porque eu acho legal falar. Depois até sobre o SSL, que é como a pessoa descobre se está vendendo bem. Perfeito. Então se eu Vamos. esquecer, você me puxa. Vamos. Então esse é um ponto A gente importante pra faz o trazer. teste para quem tá assistindo. Quem quiser fazer o teste já pensou? Ótimo, Boa. ótimo. E aí o que eu quero dizer pra você é o seguinte, você falou que nem sempre é só focar no CEO, porque o CEO é o cara que vai receber 1 milhão de convites o tempo inteiro, e porque ele tem alguma proeminência, porque tá lá na liderança da empresa. Aliás, eu não gosto de empresa, sei lá, empresa que sou eu. Wall Business Institute. Sou eu e a Bárbara. Só. Aí tá lá, CEO do Wall Business Institute. Gente, toma vergonha na cara. É assim, tudo bem. Tem gente que gosta, mas eu acho brega. Perfeito. Beleza. Mas mesmo assim, volta e meia, quando alguma publicação dá uma viralizada, e eu sou humilde, assim, viralizada pra mim é 100 curtidas. No LinkedIn, pra mim, é viralizar, porque eu sei que o lead no LinkedIn custa mais ou menos $1. Pô, $100, tá legal, tá indo bem. Quem eu aceito? Quem eu não aceito? Muito boa pergunta, rapaz. O que acontece? Essa viralização que você cita no LinkedIn, vamos pensar mais em qualitativo, como você diz? Cara, você tem 100 curtidas. Às vezes, 2 daquelas são possíveis clientes ou são recrutadores. Meu amigo, já pode mudar a sua vida. Você já pode fechar o contrato dos seus sonhos, ou então você pode conseguir o emprego dos seus sonhos. Inclusive, tem um rapaz, ele se chama Kenani Leal. Se o Kenani estiver nos assistindo em algum momento aqui, ele vai lembrar dessa história. Eu fiz uma palestra em Porto Alegre há muitos anos atrás, acho que foi em 2018, e ele assistiu minha palestra. Ele mandou uma mensagem pra mim no LinkedIn, falou assim, Cris, cara, que bacana, eu não conhecia nada dessas ferramentas todas, eu achava que era só uma rede de currículo, vou começar a usar pra mim como empresa. Aí eu falei, que bacana, Kenani. Cara, mais ou menos 1 ano depois a gente se encontrou presencialmente num evento e ele já tinha comentado comigo também por mensagem. Ele falou assim, cara, eu apliquei algumas daquelas técnicas que você falou de na hora de conectar com uma pessoa, não ir lá conectar e já ficar oferecendo um monte de coisa sua. Começar a colocar primeiro a atenção no outro, a conversa começar ali realmente assim, querendo entender um pouco qual é o momento daquele cliente e tudo mais. E eu comecei a fazer isso com algumas empresas, com alguns locais que eu queria realmente atender com a minha empresa. Uma das negociações virou uma reunião, e nessa reunião fechamos um contrato de 2 milhões para minha empresa anual. Que é uma negociação que fechou, que nasceu no LinkedIn. Ele falou, cara, eu não tenho como explicar para você assim o quanto eu sou grato por isso que você mostrou. E isso a gente sabe, cara, não é historinha. O LinkedIn começou aí em 2003, essa rede, né? Então ela já tá aí agora em 2025, nós já estamos com 22 anos de LinkedIn. Cara, é 22, né? Uhum, Exatamente, 22 anos de exatamente. LinkedIn. E aí o que acontece, cara? Em 2013, 2014, quando eu comecei a trabalhar com essa rede, tinha 13 milhões de brasileiros. Hoje já tá com mais de 80 milhões de brasileiros cadastrados. Então o que acontece, Bruno? A gente vai conhecer muita gente nessa rede. Cara, tem 2 momentos. Tu é o CEO, tu é um cara que é muito influente, as pessoas te seguem muito no LinkedIn e existe um limite de conexões. Você só pode ter, no máximo,
30 mil conexões, que Que são já amigos. é pra cacete. Cara, ter 30 mil conexões é bastante. Mas, conforme você vai, de repente, se tornando muito influente, é natural você passar de 30 mil. E o LinkedIn criou um botão seguir para as pessoas te seguirem. Ela não vai ser sua amiga de primeiro grau, mas ela vai continuar recebendo seus conteúdos na timeline. Tô de mal, você não é minha amiga, mas me segue, tipo um stalker. É, tipo, é exatamente isso. Só que acontece, Bruno. Se você quer ser um cara influente no LinkedIn, se você quer ser um cara que as pessoas acompanham, interagem, conversam contigo, eu diria que você vai ser menos criterioso em querer só adicionar pessoas da sua área. E, lógico, dependendo do tipo de trabalho que você presta, cara, muita gente te conhece, naturalmente muita gente vai te mandar convite. Eu sempre falo que se não é um perfil spam, se você vê que não é um perfil que de repente assim, duvidoso, eu adicionaria para poder ter na sua rede, porque essa pessoa, a partir do momento que ela faz parte da sua rede, ela pode te mandar mensagem privada. Eu já fechei negócios, porque a pessoa mandou um convite ali, parecendo que é só mais um convite. Quando eu aceitei e a pessoa recebe o aviso e agora ela pode me mandar mensagem privada, ela me mandou querendo pedir um orçamento. Eu sei de pessoas que são recrutadoras, que esperam às vezes algum candidato aceitar o convite porque eles querem fazer um convite para um processo seletivo e eles só podem mandar depois que a pessoa aceita o convite. Então, o que eu diria, Bruno? Cara, não vamos levar assim com muito critério quem eu adiciono no LinkedIn, porque também tem um detalhe. Às vezes você está adicionando alguém que não é da sua área necessariamente, não é próxima, mas sempre ela tem alguém que conhece alguém que pode se interessar pela tua área. E aí, às vezes, ela vai ver um post seu, ela vai curtir, comentar, aí aquele amigo dela vê e fala: quem é esse Bruno? Então, eu sempre falo que, lógico, tem gente que fala: não, Cris, no meu LinkedIn eu quero uma base de clientes. Eu quero abrir minha timeline e visualizar os meus clientes. Então, aí é legal a gente ser um pouco mais criterioso e adicionar como amigo apenas as pessoas que te interessam comercialmente. O restante, te segue. Agora, se não, eu abriria ali um pouco o leque para poder ter mais gente acompanhando meu conteúdo. Mais gente acompanhando meu conteúdo faz o quê? Meus conteúdos viralizarem mais também. É uma coisa puxando a outra. Exatamente. Maravilha. E mais uma dúvida, ainda nessa seara de configuração, do que aceitar, do que fazer. Você falou que um dos primeiros passos é uma boa foto. Perfeito. Então é uma pergunta dividida em duas. Primeiro, o que é uma boa foto? Então, às vezes a pessoa acha que uma boa foto é aquela foto do meu casamento, que eu tô com o sabre de luz. Bem que pra minha área funcionaria o sabre de luz, né? Mas o cara que trabalha lá na Natura, na Samsung, talvez não funcione. E vale a pena colocar o selo de Open to Work. E aí depois que você der... Antes de você dar a sua opinião do Open to Work, eu vou dar a minha. Mas primeiro responde da foto. Beleza. Sobre a foto. Cara, temos que pensar que se é uma rede social profissional, Brunão, a primeira imagem é o que fica, como a gente fala, então a gente tem que ali já ganhar a confiança de quem tá vendo o nosso perfil. O que que acontece? Eu vou falar sobre o que é uma boa foto, falando o que não é uma boa foto, que inclusive saiu na Business Insider, uma publicação americana de negócios, falando sobre os erros mundiais. Tem pessoas que colocam fotos de óculos escuros. Tem pessoas que colocam fotos extremamente com maquiagem, mas como se fosse, por exemplo, assim, uma formatura, ou como se fosse uma festa de casamento e tudo mais, ou cortando o ombrinho de alguém porque era uma foto junto com uma outra pessoa. Isso não é uma questão só da imagem que você está mostrando na foto, mas do cuidado que você tem de se apresentar. Isso pode demonstrar, às vezes, assim, cara, você não tá tendo um cuidado de escolher uma boa foto sua para colocar no seu perfil? Será que essa pessoa vai se dedicar bem ao trabalho, tal? Isso pode levantar inúmeras questões em relação ao quanto ela cuida da própria imagem dela ou se preocupa em como o mercado está vendo a imagem ali. E como você falou, cada profissão tem as suas particularidades. Então tem advogado que já me perguntou, já fiz treinamento para advogado, eu preciso estar de terno e gravata na foto do perfil? Cara, você já presta serviços muitas vezes aí de terno e gravata. Mas o seu perfil do LinkedIn, ele pode ser um pouco mais leve no sentido de que muitos ficam às vezes com uma camisa polo ou com uma camisa social, porque ficam mais à vontade. Quebra um pouquinho aquela formalidade que muitas vezes é uma formalidade da prestação de serviços, mas que para uma rede social não precisa necessariamente estar com terno e gravata. O que a gente sempre fala, Bruno? Uma foto de frente, uma foto com uma boa iluminação, com mais foco no seu rosto. Tem gente que às vezes coloca foto de meio corpo, só que a gente lembra que hoje muita gente usa rede social mais pelo celular.
Daí que acontece, Bruno? Fica muito pequeno. Fica pequeno e você não enxerga o rosto da pessoa, você não enxerga o olhar dela. E uma coisa que muita gente tem dúvida no LinkedIn, o sorriso, cara. Pode sorrir na foto do LinkedIn. A gente brinca que as pessoas têm o costume de cruzar o bracinho e fazer a carinha Forbes. Cara de mal. Aquela coisa da capa de revista. Cara, pode sorrir na foto do LinkedIn. Por quê? Cara, sorriso abre porta, sorriso quebra aquele gelo. Então, assim, o cuidado dessa foto é apenas ser uma foto com um bom visual, uma foto com uma boa resolução. Não precisa ser necessariamente uma foto em estúdio. Ah, Cris, eu não tenho dinheiro para investir. Hoje, muitos celulares tiram fotos incríveis, com efeitos bem bacanas, na nossa parede de casa. Tem até inteligência artificial que pega um pouquinho lá da a sua foto mequetrefe e faz uma foto para LinkedIn de graça. Exatamente, cara. Hoje você tem várias ferramentas. Tem uma outra que a gente usa na palestra, que é o bit.ly/teste foto LinkedIn. bit.ly/teste foto LinkedIn. É uma ferramenta de inteligência artificial que, se você tem uma dúvida de como tá a sua foto, você pode pegar e passar nessa inteligência artificial e ela vai te dar umas dicas e uns toques, só que eu sempre brinco. Ela é sincerona. Então tem que preparar a autoestima, porque ela vai falar as verdades também. Então, né, quando a gente faz esse teste nas palestras, inclusive, é um momento muito divertido que fica aquele ranking. Nossa, quantos pontos você tirou? E você? E a galera, ô louco, a ferramenta falou que o meu sorriso tá feio. Então, assim, é uma maneira de incentivar as pessoas a cuidarem melhor dessa imagem. E agora eu quero saber de você sobre o Open to Work. Quando eu estava open to work, eu não colocava. Porque eu tinha medo do julgamento. Porque quando você tá numa empresa, a empresa vira o seu sobrenome. Então é o Cris da Globo. Mesmo como um palestrante, quando eu tava no Hop Hari, é o Bruno. É o Bruno do Hop Hari. Boa. E aí, conforme você vai criando uma marca pessoal, não, é o Bruno Uau, é o Cristiano Santos do LinkedIn. Quando você tá open to work, parece que falta, digo parece, tá? Não digo que é, mas parece que falta alguma coisa em você, e a impressão que me passa é que a leitura do mercado é que você tá pedindo alguma coisa, ou que você tá se colocando de uma maneira muito vulnerável. Então eu acho que é uma boa ideia, mas eu acho que a natureza humana estragou essa ferramenta. Eu acho que essa natureza humana que você fala, cara, é até uma questão cultural. Nós, infelizmente, assim, vivemos uma pressão no mundo corporativo de que quando você está em busca de oportunidades, vamos falar a verdade, quando você está desempregado, dá uma sensação de que você está inútil. Você não é mais útil para o mercado, você está desempregado porque você talvez não seja bom. Ninguém entende que existem momentos e momentos. E aí, com isso, fica. Cara, essa é uma das dúvidas que os alunos têm muito nas aulas que eu dou assim. Ô, Cris, eu vou ou não vou colocar o selo do Open to Work? E o que eu digo, cara? Falando em números, o LinkedIn diz que muitas pessoas passaram a utilizar o recurso do Open to Work e que tem uma adesão de empresas abordando elas, oferecendo vagas. Daí o que eu fiz? Vamos trazer para nossa realidade? Fui perguntar para algumas recrutadoras aqui no Brasil. E o que alguns recrutadores falaram? Cris, nós não estamos em busca necessariamente de saber se a pessoa está ou não procurando emprego. Porque muitas vezes a gente quer a especialidade. Se a pessoa tem um perfil bem preenchido, se a pessoa tem lá as competências técnicas que a gente está precisando para a vaga, se ela tem uma experiência nas empresas que a gente gosta, tendo o selo Open to Work ou não, a gente geralmente entra em contato e fala, e aí, como é que tá o seu momento e tudo mais. Mas eu também ouvi de alguns recrutadores que quando eles têm o selo Open to Work e eles estão precisando de algumas vagas que são mais de imediato, eles têm olhado para esse selo para poder falar assim, opa, essa pessoa já está disponível, nós não vamos ter que tirar ela de uma empresa, esperar um tempo para ela sair daquela empresa e tudo mais, certo? Só que acontece, com esse receio que o usuário tem, o que a gente pode fazer? Você pode avisar que está procurando emprego no LinkedIn. Você pode preencher, inclusive, existe um botão azul lá que é de tenho interesse em. Quando você clica nesse botão tenho interesse em, ele aparece se você está procurando emprego. Você pode preencher as vagas que você quer, os formatos, se ela é meio período, se ela é freelancer, se ela é híbrido, formato remoto e tal. Depois que você preenche tudo isso, Brunão, você tem uma opção lá embaixo. Quero usar o selo Open to Work ou não? Se você colocar não e salvar, ainda assim, o LinkedIn gravou dentro do sistema dele um aviso de que você está querendo trabalhar. E vai aí, indicar para os recrutadores. Vai indicar para os recrutadores, porque os recrutadores que usam o Recruiter 3.0, que é o programa do LinkedIn, que principalmente assim, grandes empresas e muitas empresas de consultoria de RH usam,
Quando eles colocarem um filtro lá, se a pessoa está open to work, ele não está perguntando se o open to work está na foto ou não, mas se está habilitada aquela opção do tenho interesse em. Então o que eu falo, cara? Isso é um gosto muito pessoal. Tem recrutador que vai olhar aquele selo e vai falar, pô, tô precisando de alguém rapidamente, mas na nossa cultura brasileira, muitas vezes é melhor a gente não deixar isso tão escancarado. Então, para quem não quiser utilizar, por isso que é uma opção, a minha recomendação é, lá dentro da configuração do tenho interesse em, só desativa essa questão de colocar o selo Open to Work, mas o restante que você preencheu está sinalizando no sistema que você está Open to Work. É uma saída, né? Então usa o Open to Work sem usar o Open to Work. É mais ou menos isso, né? É filosófico quase. É filosófico, É filosófico. bonito, ficou bonito. Um dos temas mais recorrentes aqui no podcast, além da experiência do cliente, é a experiência do colaborador. Boa. E mapeando a experiência do colaborador da maioria das empresas, eu diria que de todas, essa relação começa no anúncio da vaga. E eu já procurei emprego no LinkedIn, e aí você tem dois tipos de vaga. Você tem a vaga e você tem a vaga simplificada. E na vaga simplificada é algo divino. Perfeito. Uma luz permeia o seu corpo, você clica candidatar-se. Se tiver alguma pergunta, você responde ali. Já vem mais ou menos que meio preenchido das outras respostas que você deu. No segundo clique, você se candidatou. Coisa linda. A outra opção leva para o site da empresa. Não vou citar nomes, já virou até piada no LinkedIn, uma certa empresa. É que, olha, eu venci a empresa tal, porque são 70 mil fases no processo. E eu lembro, cara, e quando você tá procurando emprego, você tá precisando de dinheiro. E eu lembro que tinha vagas que pareciam ser tão legais. E aí você vê o nome da empresa de recrutamento, aí você fala, não vou. Tem um saco, o meu currículo tá preenchido no LinkedIn e eles querem que eu escreva tudo de novo. Isso pra mim é um aviso de que eu não ligo pra sua experiência. Qual que é a sua visão de especialista em LinkedIn sobre isso? Cara, muito legal você citar essa tal da candidatura simplificada, porque é uma das coisas que, inclusive, eu abordo nos meus cursos. Cara, o que acontece? Primeiro, tô precisando de emprego. Tô precisando de uma oportunidade de imediato. E assim, a gente sabe como é que é, todos nós em algum momento da vida já passamos por essa situação de estar precisando de uma oportunidade e tal. A gente não tem, às vezes, nem a disponibilidade mental de ficar preenchendo tantos formulários e principalmente de responder tanta coisa, sendo que você já, às vezes já tem um perfil preenchido no LinkedIn. O que eu indico para os meus alunos, principalmente, quando eles vão começar a procurar emprego no LinkedIn? Existe um filtro dentro da área de vagas que você pode selecionar somente as candidaturas simplificadas. E eu sempre falo, gente, vamos começar a trabalhar disparo principalmente para as empresas que você tem vontade de trabalhar, ou pelo menos aquelas vagas que estão de acordo com o seu perfil, mas vamos começar a ganhar um pouquinho de tempo também? Então, primeira coisa, filtrar as candidaturas simplificadas. Deixei meu perfil preenchido bem bonitão. Tem um PDF do currículo ali do lado, porque às vezes alguns pedem para subir o PDF que você tem já do currículo. Deixa isso na mão, porque igual você falou, Bruno, com um clique, rapaz, um clique, você já mandou a candidatura e muitas vezes aquilo já pode render uma entrevista e já pode render uma oportunidade e você já conseguir ser contratado. Então, eu sempre falo, vai mandando para essas vagas simplificadas, porque realmente ela é um mundo dos sonhos, cara, no LinkedIn. Porque a gente já preencheu tudo no nosso perfil. A gente já colocou as descrições de cada cargo, a gente já colocou, tem conquista, tem competência, tem tudo. E aí depois que você já mandou para algumas vagas que te interessaram na candidatura simplificada, dá uma olhada em algumas vagas de alguma empresa que realmente te interesse, que realmente você perceba que o processo é bacana, e aí aí sim é interessante você escolher algumas, que aí não tem como, Bruno. Algumas, invariavelmente, Vai a tá gente lá. vai ter que ir para a página da empresa, porque ela faz o processo de recrutamento dela todo lá. Na verdade, ela usa o LinkedIn apenas como divulgação, como propaganda. Mas a gente hoje tem vários sites que, inclusive, o Reclame Aqui das empresas, dá uma pesquisada sobre alguns processos, porque realmente, infelizmente, tome muito cuidado, isso é uma dica importante, ó. Tome muito cuidado quando O você Glassdoor, né? Tá sendo Glassdoor, lembrado. exatamente.
tome muito cuidado quando você estiver se candidatando a uma vaga no LinkedIn, quando ela pede para você fazer preenchimento de currículo em outro site, porque a gente sabe de empresas que não são idôneas e que estão fazendo apenas bancos de dados e depois vendem os nossos dados aí para torta direita, e a gente sabe que isso infelizmente acontece, Bruno. Então o que eu sempre tomaria cuidado? Em ver realmente dentro da página daquela empresa, no LinkedIn, os colaboradores, como que é essa relação, se realmente... Detalhe, se você tem um LinkedIn Premium, então você tem uma assinatura paga, você pode ver algumas estatísticas a mais da vaga. E uma delas é o número de contratações no decorrer do tempo. Para você ver se de repente assim, anuncia, Não é só todo mundo preenche, mas não contrata, entendeu? Mas eu sou da mesma opinião, cara. Se pudesse, que todas as vagas um dia pudessem ser candidaturas o simplificadas, mundo né? ideal, né? Seria E lindo. tomar cuidado, senão vira selo Dona Nair é golpe. É igual. Tem que criar este Selo selo é golpe. agora. Não, você sabe que tem um selo na palestra que é o Dona Nair, que absurdo. Quando tem aqueles erros do LinkedIn, Aham. aparece a cara dela tampando a boca assim, escrito que absurdo. Então é quase o selo é golpe. É golpe. Você sabe Então que já tomem cuidado. Não, Bruno, você sabe que já brincaram comigo falando assim, ó, cara, a Dona Nair ela é tão presente nas suas palestras que às vezes assim seria legal algumas dicas do que fazer e o que não fazer, aparecer a Dona Nair pra gravar na mente do tipo, isso faz, isso não. Eu falei, vamos pensar, quem sabe? Você já levou Dona Nair pra estar na palestra ou subir no palco, dar um tchauzinho? Cara, então, na verdade, assim como a sua mãe, a minha mãe, ela também, assim, quase nunca viu nenhuma palestra minha. Por quê? Ela trabalha em horário comercial, e aí ela trabalha de segunda a sábado, às vezes de domingo, e com isso ela fala assim, esse aí é o seu trabalho, não me envolve com o meu não, que eu não vou faltar no meu pra ficar vendo suas palestras não. Ela fala numa boa, assim, sabe? Mas o que é interessante? Uma vez num evento em Atibaia, eu estava fazendo a minha homenagem final pra Dona Nair que eu faço, e conta a história por que eu faço essa homenagem pra ela. Tava lá contando, de repente o dono do evento subiu no palco e falou assim: parou. Todo mundo ficou assustado. Eu também. Falou assim: você não vai ficar falando de Dona Nair aqui, não. Aqui não é momento pra isso aqui e tal. Nosso evento aqui é um evento de mais alto nível e tal. Então, assim. Aí você deu um aqui- socão nele. Não, eu fiquei com medo, irmão. Eu fiquei ruim, branco. Imagina. Quebra Cara. todo o nosso discurso ali e você fala, o que eu fiz de errado, né, e tal. Aí daqui a pouco ele falou assim, ó, aqui não vai ter homenagem pra Dona Nair, não. Aqui a gente traz ela. E aí ela entrou lá do fundo, meu irmão. Buscar ela em casa. Que Rapaz. surpresa. Pensa no moleque que chorou. Eu só tenho tamanho, mano. Tem 2 metros de altura, mas chorei que nem uma criança no palco. E Dona Nair subiu no palco. Aí acabou a energia do evento. Daí Dona Nair falou assim, vamos cantar um sertanejo enquanto isso? E puxou um sertanejo com a galera. Aham. Ela ia adorar assistir sua palestra e cantar contigo, hein, mano. Não vamos dar spoiler, Ó, mas tem sem spoiler, sem spoiler. Mas assim, ó, cara, de verdade. E assim, a minha mãe, principalmente, essa questão de ela participar, a Dona Nair, ela é uma personagem da minha palestra, principalmente porque a minha mãe, cara, ela fez tudo acontecer para eu ser o que eu sou hoje, cara, assim como palestrante. Por quê? Quando eu tinha 14 anos de idade, eu morava nos fundos da casa de uma tia minha, em Várzea Paulista, ali do ladinho de Jundiaí, cara. Nós morávamos nos fundos, minha tia tinha 2 cômodos na frente e ela tava construindo mais 2. E o que aconteceu? Tinha um monte de material em construção lá, tábua, lata, eu peguei aquelas tábuas e lata, assim, ó. Tinha 14 anos de idade, não tinha começado a trabalhar ainda. Peguei as tábuas e lata e montei uma mesa. E depois peguei os blocos e montei de cadeira. E aí eu criei uma escolinha. Falei que aquela lá era a minha escolinha. Ela tinha até nome, cara. Acho que o nome era Aprender a Viver, o nome da escolinha. Porque tinha cabeçalho, as crianças tinham que escrever o cabeçalho no caderno e tudo. Eu tinha lista de chamada, eu tinha boletim, reunião de pais, tudo, cara. E aí o que aconteceu? Dona Nair pegou e eu ensinava essas crianças no começo, antes de ter a escolinha lá na mesa mesmo, como não tinha espaço, eu ensinava lá no cômodo que a gente morava lá nos fundos, minha mãe tinha um guarda-roupa, e esse guarda-roupa pegava giz. Você conseguia escrever com giz nele. E aí eu fazia na lousa, ensinando criancinhas de 5 anos a ler e escrever. O Bá, Bebi, Bobu, era meu irmão, primos, tal, vizinho. Só que daí eu falava assim, gente, não conta pra minha mãe que eu tô fazendo isso aqui, que senão ela vai me xingar, que eu tô usando a lousa ou o guarda-roupa de lousa. Então eu chegava de fim de tarde, assim, depois que eu brincava de escola e ela tava trabalhando, eu pegava um pano molhado e passava com todo cuidado no guarda-roupa pra não parecer que a gente fez isso. Só que mãe, cara, elas... É o sexto sentido. Ela pegou um dia, ela pegou e falou assim, Cristiano, o que é essa marca de giz no meu guarda-roupa? Eu falei, mas aonde? Aqui embaixo, ó. Aí eu falei assim, mãe, é que na verdade eu brinco de escolinha aqui e tal durante o dia. Ela não falou mais nada, eu pensei que ela ia me bater, né, cara? O que aconteceu? Ela me veio com uma lousa, cara. Ela me deu a lousa, eu tenho até vontade de chorar, mano, porque... Ela veio com essa lousa assim, e eu lembro que... Desculpa. A gente tá aqui pra ouvir essas histórias, Cris. Não, é que assim,
ela trabalhava fora, assim, e ela nem tinha muito dinheiro, mas ela pegou esse dinheiro, comprou essa lousa e falou assim: "Essa lousa aqui é para você dar uma ter sua escolinha, porque hoje você tem uma escolinha, mas um dia você vai ter uma escolona, você vai ver". E, cara, eu comecei a montar nessa escolinha lá, tal, eu colocava uns panos na parede para não ficar tão claro, e eu ensinava essas crianças a ler e escrever, cara. Aí minha mãe falava: "Você vai ser professor um dia mesmo, assim, tal, e você vai ter muita gente assistindo você". E, cara, aí hoje aqui eu te contando essa história, depois de E tanto movimentando tempo, hoje mano. os maiores palcos do Brasil, numa das maiores agências de palestrantes no Brasil. Você tem ideia de quantas pessoas você já impactou desde que Cara, você eu uma começou? vez eu fiz uma conta, assim, por cima de eventos, disso, daquilo, eram mais de 200.000 pessoas, assim, diretamente, fora o que a gente vê, pessoas que assistem que a gente nem imagina, né, cara. A gente dá E tanto valor aqui nesse podcast a pessoas visionárias, pessoas que tiveram a visão de apostar nas coisas, já tem agendado aqui, por exemplo, o fundador da TOTUS, né, a gente porra. trouxe a Paula, que é presidente da AWS, então pessoas que apostaram em alguma coisa porque viram antes que essa coisa ia acontecer. O próprio Walt Disney, perguntaram para a esposa do Walt Disney, quando ele faleceu, poxa, você não fica chateada que ele queria tanto ver o Magic Kingdom, que é o parque de Orlando, ele queria tanto esse parque, e ele não viu. E a resposta dela foi: como assim ele não viu? Ele foi o primeiro a ver. E eu acho que essa é a mesma coisa com a dona Nair. A dona Nair foi a primeira a ver o Chris, professor, palestrante, na frente de milhares de pessoas falando sobre um ponto tão importante que acho que até hoje não tem ninguém que fale de LinkedIn com a propriedade que você tem. E aí, se a pessoa estiver assistindo aqui agora, se alguém estiver assistindo e quiser fazer esse teste, volta lá no começo do episódio e veja o Chris falando de cabeça o número de caracteres de cada ponto do LinkedIn. Isso não é decoreba. Isso Não. é experiência, é o que você já faz. E acho que é muito louco como o tempo passa rápido, né? Mas eu não quero deixar vazio a história que a gente prometeu que ia contar aqui, que é a história da Azul. Como você Oxe, começou a bombar no LinkedIn. Como foi essa história? cara, interessante. Eu trabalhava já na Editora Globo, né, eu consegui esse emprego em 2007 aqui, eu tinha 23 anos, só que eu era da área financeira, porque eu sempre trabalhei em banco, Bruno. Então eu trabalhava na área financeira, na editora, só que eu comecei a me apaixonar pelo jornalismo lá dentro. E eu mudei da faculdade de administração, tranquei a faculdade e fui para a área de comunicação. E abriu uma vaga para trabalhar na área de pesquisa e compra de foto para revistas na editora. E tinha que ser estudante de jornalismo. Daí eu fiz um recrutamento interno, fui aprovado e comecei a trabalhar nessa área. Nessa área, trabalhando com pesquisa de foto, era 2011, a gente estava ainda começando com o Facebook no Brasil, estava saindo um pouco do Orkut, e eu criei um Facebook só para poder encontrar fotógrafo internacional, cara. Por quê? A gente tinha que comprar, às vezes, fotos para a revista Marie Claire, que o cara que tirou a foto e que vendia os direitos daquela atriz era da Austrália. E aí a gente tinha que achar ele onde? No Facebook. Porque a gente começou a descobrir que o Facebook era esse grande banco de profissionais também. Naquela época, todo Uhum. mundo se cadastrando lá dentro. Aí eu buscava isso aí e eu sempre gostei de aviação. O que eu fiz? Eu seguia as companhias aéreas no meu Facebook para ver foto de avião, cara. E aí eu seguia as linhas aéreas e uma tarde apareceu um post falando assim: completamos 8 milhões de passageiros transportados. Eles seguraram as plaquinhas com os 8 milhões, eram funcionários lá em Campinas postando que eles estavam com esse número, com esse recorde aí e tal. O que aconteceu? Eu vi aquela foto e coloquei assim no comentário: poxa, Azul, 8 milhões de passageiros, por que vocês não fazem uma promoção então a R$ 8 pra gente comemorar com vocês? Brincando, sabe? Parabéns, Azul. Cara, teve 9 likes. E assim como você comentou o que é viralizar, meu irmão, Facebook tava começando. Tinha quase nenhum amigo no Facebook. Eu tive 9 likes, eu falei, bombei. Falei, meu irmão, eu vou fazer alguma coisa com isso aqui. Cheguei em casa e falei, vou criar uma campanha. A primeira Jennifer, você. A primeira Jennifer do avião. Boa essa. Cara, eu cheguei em casa e criei uma campanha. Eu criei uma campanha que era um evento no Facebook. Então eu usei a ferramenta de eventos e falei: campanha passagens aéreas a R$ 8 o trecho.
Só que daí eu convidei os meus amigos do Facebook e falei: atenção, pessoal, a Azul Linhas Aéreas acabou de completar 8 milhões de passageiros, mas quem foi que voou para eles poderem completar esses 8 milhões de passageiros? Fomos nós. Eu nem tinha voado de Azul ainda, mas eu falei: fomos nós como um todo, os Claro 8 que milhões. foi. Os 8 Quem vai milhões, dizer né? que não? Pô, fomos nós todos como público que voou, né, cara? E falei assim, acho que nós merecemos uma promoção por R$ 8. E aí, cara, começaram um chamar o outro, chamar o outro, chamar o outro. Quando fui ver, tinham 29 mil pessoas convidadas num evento no Facebook em 2011, Bruno. Isso não era um movimento comum de acontecer. E aí o que aconteceu? A Azul Linhas Aéreas começou a acompanhar aquele movimento e foi lá no evento e comentou: pessoal, iremos atender ao pedido, iremos vender 8 ida e 8 volta, mas para a gente poder ter uma ideia de para onde a gente vai fazer essas promoções, coloquem os trechos aqui de onde vocês gostariam de voar. Cara, bombou. Muitos comentários. A galera às vezes escrevia, a mesma pessoa escrevia 50 comentários diferentes com vários trechos. Conclusão, a Azul começou a interagir. Aí eu acho isso muito legal quando a gente fala de experiência do cliente, porque a Azul começou a perceber o quê? Cara, já tem a galera reunida querendo fazer, querendo promoção. Agora a gente só tem que ouvir essa galera que já tá reunida para isso. Eles montaram 8 ida e 8 volta no dia 28 de maio de 2011 durante 1 hora. Sabe o que foi legal? Não foi um link à parte. Eles falaram assim, ó, das 10 às 11 da manhã, nesses trechos aqui que foram os mais votados por vocês, nós iremos fazer essas promoções. Eu fico pensando naquela pessoa que nem sabia que essa campanha existia e que entrou às 10 da manhã para comprar aquele trecho na Azul e viu por 8, porque tava pro Brasil, tava todo mundo podendo comprar. E aí eles venderam. Aí uma amiga minha que trabalhava na Editora Globo comigo falou assim, Cris, cara, vendeu. Eu falei, aconteceu. Ela, posso contar sua história para uma jornalista da Época Negócios? Aí eu falei, pode. Aí essa jornalista me entrevistou. E aí saiu uma matéria na Época Negócios. Pedido no Facebook faz Azul vender passagens a R$ 8 no site dos caras. E nisso, a jornalista me perguntou, pô, Cris, você pretende fazer novas campanhas? Pô, cara, eu tava com aquele gostinho da fama pela primeira vez, eu falei, eu vou fazer muitas campanhas. Não, vamos movimentar esse Brasil, brincando na entrevista. Só que daí ela colocou na matéria, siga o Cristiano pra você saber de novas campanhas. E colocou o link do meu Face, cara. A partir dali, eu não soube mais, eu quero ter um perfil só meu. Porque era uma galera mandando mensagem e tal. E nisso, o pessoal começou a falar, faz uma nova campanha. Daí eu fiz uma nova de R$ 10 para subir um pouquinho. E agora eu coloquei todas as outras companhias. Não era mais Inflação, Azul. né? E aí, Ok. o que aconteceu? Aí as companhias começaram a aceitar as outras, não só a Azul, a fazer por R$ 10. Nisso o RH me chamou, falei, você é demitido? Tipo, que isso? Fazendo campanha de passagem aérea em vez de vender foto, comprar foto. Mas na verdade eles me chamaram para fazer uma palestra pros funcionários da Editora Globo, que ia ter um dia digital pros jornalistas. Eu era estudante ainda. Eu nunca tinha palestrado na vida, Bruno, 2011. Aí eles falaram assim, fica tranquilo, pega os prints dessa história toda, que você tem os prints, e mostra. Mas conta por que você acha que funcionou. Porque a gente quer mostrar a importância das redes sociais pros nossos jornalistas aqui na editora. E eu contei essa história, 2 semanas depois o RH me chamou e falou, tinha um diretor presente de uma nova área aqui da Editora Globo, e ele quer você trabalhando num dos produtos novos aqui, que é o mundo do sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele quer você como social media disso. Falei, cara, mas eu não tenho experiência. Se vira agora. Vai atrás de curso, vai atrás de estudar, e eu fui fazer curso, eu fui participar de evento, eu fui entender sobre mídias sociais, comecei cuidando desse produto. Depois de 1 ano eu comecei a trabalhar com a Ana Brambila, que era a editora de todos os sites de redes sociais. Fui assistente dela ali e tal, e quando ela saiu da editora para um projeto pessoal, eles me convidaram em 2014. Cris, você assume então a coordenação de todas as marcas das mídias sociais? Irmão, quando eu vi de uma brincadeira, de um comentário, estava coordenando as redes sociais da Editora Globo, palestrando sobre esse assunto, redes sociais, e contando um pouco dessa história. E em 2019 eu fiz meu primeiro TEDx, e o TEDx foi sobre essa história, o poder das mídias sociais, como é que as mídias sociais mudaram a minha vida e minha carreira. Então meu TEDx é contando essa história da Azul, cara. Enquanto isso, Dona Nair com a bandeirinha assim, eu já sabia, eu Ah, fui a primeira. não, inclusive, quando eu fiz minhas primeiras viagens internacionais, a minha família vai comigo, é uma tradição. A gente vai segurando a bandeira do Brasil e a bandeira do país que eu tô indo trabalhar no aeroporto, e todas as vezes não falhou, a gente vai para o aeroporto assim segurar as bandeirinhas, cara. Cara, Vale a que legal. E eu acho que ele traz um conselho aí pra todo mundo que tá em qualquer cargo dentro da CLT, PJ, enfim, que é primeiro você diz sim e depois você vai ver como é que você vai fazer esse negócio. Que foi o que você falou, né? Você falou, cara, não tenho experiência. Se vira. Tá bom, então, sim, assinei o contrato, agora deixa eu ver como é que faz. É. E às vezes a gente fica esperando a oportunidade perfeita, e por perfeita entende-se a oportunidade que chega exatamente depois que o diploma foi entregue na sua mão e você tá lá
Agora pode vir, hein? Agora vem. E não vem. Né? Exatamente. Então é aproveitar essas imperfeições da vida que as coisas acabam acontecendo. E por último, o Tem uma social coisa, selling. eu ia falar, tem uma coisa aqui que O a gente social tá devendo pra selling. galera que ficou até o final. Então vamos ver o seguinte. Vamos, Esse é o corte dos cortes. beleza. Então você vai Deixa eu me olhar para... arrumar. Arruma aí. Você vai olhar para aquela câmera ali Perfeito. e você vai falar: 1. O que é social selling? 2. Como que eu vejo se eu tô fazendo isso bem? Vai que é tua. Eu vou dormir aqui um pouquinho enquanto você faz. Beleza. O LinkedIn, ele possui uma medição chamada Social Selling Index, que é o seu índice de vendas sociais. O que é isso? Ele analisa o quanto você cria uma boa reputação digital ou o quanto você se apresenta a ponto de repente, convencer alguém a comprar um produto ou serviço seu ou até te contratar para uma empresa. E aí esse Social Selling Index, ele é dividido em 4 principais pilares. Primeiro, construir uma marca profissional. E aí você tem que preencher muito bem o seu perfil com as suas informações. Número 2, encontrar as pessoas certas. Daí ele está olhando também se você está se conectando com pessoas que são interessantes para sua área. Não é só aceitar convite, não. É você também usar a busca e procurar pessoas estratégicas para aquilo que você está buscando no LinkedIn. Aí tem o pilar número 3, que é engajar usando insights. O que é isso? Curtir, comentar, compartilhar, postar, trazer ideias, trazer novidades ali no LinkedIn, criar essa autoridade. E o último ponto, não menos importante, que é o ponto 4, é construir relacionamentos, responder mensagens privadas e responder comentários. E aí, quando você passa por esses 4 pilares, o LinkedIn atribui como se fosse 25 pontos para cada um. Ou seja, se você enchesse esses 4 pilares, você faria 100 pontos. Cris, como eu posso descobrir quantos pontos eu fiz? Você vai entrar num site chamado linkedin.com/sales, que é sales, né? Vendas. Então, linkedin.com/sales/SSI. E aí você vai descobrir, nesses 4 pilares, quanto você fez em cada um deles e de 0 a 100, quanto está valendo o seu Social Selling Index, o seu índice de vendas sociais. Número bom? A partir de 60. Poxa, Cris, ainda não fiz 60 aqui não, olhei minha nota, tá mais baixa. Então faz o seguinte, repassa ali nas barras quais foram as barras que você talvez não encheu tantos 25 pontos em cada uma e você já acabou de ter aqui no nosso podcast uma dica de como melhorar o seu SSI. É isso, Bruno? Foi de uma vez? Exatamente, maravilhoso. Facilitou a vida do nosso editor, já tá cortado, já tá feito. Pô, legal. E aí vamos fazer uma coisa mais legal ainda. Vamos. Vamos colocar embaixo aqui na descrição do vídeo no YouTube. E se você não está no YouTube, você está em outros canais de podcast, Spotify, o que você faz? Vai no YouTube, que também não dá pra fazer mágica. No YouTube, vamos colocar todos esses links que você citou, o link do Tio Salles, né? Que é do boa. Sales, o link da foto também. Boa. E aí, se você quiser outro link, vamos botar os links lá, e aí a pessoa tem uma ideia de como tá indo. E aí, se a pessoa quiser fazer direitinho, temos também o curso do LinkedIn de AZ, certo? Exatamente. Exatamente, cara. O que acontece? Fazendo essas palestras, treinamentos, tudo mais, muitas vezes, como na palestra são só 40, 50 minutos, e você sabe o nosso desafio, aquela nossa febre de querer trazer muito conteúdo em pouco tempo, o que acontece, Bruno? Eu comecei a fazer cursos presenciais. Então eu dava aula para as pessoas aqui em São Paulo, ensinando a mexer no LinkedIn, cada um com seu notebook. Qual foi a reclamação da galera? Pô, Cris, eu sou de outro estado, você veio aqui fazer uma palestra, mas eu não tenho como ir para São Paulo fazer um curso seu. Como é que eu faço? Eu gravei aula a aula, campo a campo, cada item do LinkedIn. Então, assim, cara, preciso reformular meu perfil inteiro guiado com o Cris. Eu criei o LinkedIn de A a Z, é um curso onde eu ensino principalmente as pessoas a preencher de uma maneira mais assertiva o seu perfil no LinkedIn, como criar conteúdo, que tipo de conteúdo postar, com exemplos. Eu preciso escrever meu sobre, exemplo de sobre, como buscar emprego, como melhorar seu SSI. E esse curso está disponível hoje. E aí, galera, além de assistindo as aulas, ela vai pausando e já vai preenchendo junto comigo ali. Se ela tiver qualquer dúvida, dentro da plataforma, ela pode escrever a dúvida dela, chega para mim, ou seja, ainda o Cris dá uma mentoria individual e personalizada para cada aluno. Melhor que isso, só 2 disso. Então vamos colocar o link do curso também aqui na descrição. Obrigado. Você tira o escorpião desse bolso, porque você tá aqui assistindo esse podcast de graça. Não me vem com piadinha, não.
vamos tirar esse escorpião do bolso e gastar alguma coisa para investir em você. É um E, de investimento novo, muito bacana. É investimento, né? É um investimento. É um investimento na sua carreira, é um investimento na sua pessoa e, principalmente, são quase 5 horas de aula, Bruno. Por quê? Porque são muitos campos. Mesmo que a gente passasse aqui falando no podcast, ainda tem coisa pra gente mostrar. E aí é passo a passo mostrando, compartilhando a tela. É no detalhe aí, não vai deixar dúvida. E se mesmo assim tiver dúvida, fala com você. Fala Como comigo. você tá no LinkedIn e como você tá no Instagram para as Boa, pessoas te meu irmão. seguirem. @SantosCristianoBR no Instagram. Ok. E no LinkedIn, Cristiano Santos. Ou então, linkedin.com/in/SantosCristianoBR também, que é esse arroba em todas as redes sociais. Tá no TikTok também como Santos Cristiano BR. E tem o site, santoscristiano.com.br. Maravilha. Não tem como não achar o Cris, que, de novo, é o dono do LinkedIn brasileiro. Cris, Meu cara, cara, muito obrigado pelo papo. Sempre uma honra Que estar com isso. você, te encontrar nos eventos por aí, dividir o palco. Obrigado pelo papo, obrigado pelos insights. E você que nos assistiu, muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado por gastar o seu tempo nos ouvindo, aprendendo um pouco mais e nos presenteando com a sua atenção, porque hoje a guerra que há é a guerra da atenção. E você nos deu todo esse tempo de atenção até aqui. Muito obrigado e até o próximo episódio do Era Uma Vez Podcast.